Bom dia a todos. Antes de ler ao público que está sendo recolhido perguntas, quem quiser fazer, é só entregar para os voluntários que estão no salão, que a gente vai trazendo para as debatedoras responderem para vocês. É um tema instigante, que diz respeito a todos nós, e aqui a gente já recebeu algumas perguntas práticas em relação às questões que foram trazidas. E uma delas é justamente em relação à questão do aborto, que atualmente se faz todo um processo junto no STF sobre a questão da criminalização do aborto, e uma pessoa pergunta: muitos espíritas dizem que são contra o aborto, mas defendem que não seja considerado crime, uma vez que o Estado não deve interferir em questões particulares que dizem respeito apenas à mulher. O que dizer desse posicionamento? E a valorização da vida, como fica? Me parece que, inicialmente, importa dizer que, do ponto de vista da doutrina espírita, nós, em momento algum, estaremos a julgar a pessoa que cometeu o aborto, mas sim o ato, né? Não julgando o nosso semelhante, mas acolhendo dentro da sua dificuldade, enfim, que o leva a tomar uma ou outra decisão, mas o ato em si, sim, é um crime, é um homicídio. Por que, então, tratar do ponto de vista da sociedade de uma outra maneira? Tu quer colocar como pessoa? Completando, então, o aborto é o medo de amar. Quando uma mulher, um homem, pratica o aborto, eles estão terrificados com o que pode acontecer com eles, porque o medo, inclusive, Jung fala que tem como oposição o desejo. No íntimo, eles desejam, no íntimo, eles gostariam de poder aceitar esse ser. Mas, naquele momento, eles estão mortos de medo. E o nosso papel, todos nós, é poder acolher, poder ouvi-los, poder ajudá-los, passando também a oportunidade que, se eles não puderem ficar com a criança, que eles possam passar para a doação, mas que eles deixem viver. O compromisso espiritual desse ser não é da mãe, é do ser. É um compromisso do outro. Nós não podemos interferir no compromisso do outro. Nós somos, sim, aquele mediador, aquele que vai oportunizar essa vinda. E nós temos um compromisso com isso, gente. Nós não podemos abrir mão desse compromisso. Às vezes, a gente não conhece esse compromisso. Mas, se aconteceu uma gestação, se a concepção se fez, então é porque nós estamos comprometidos, sim. Nós só não lembramos, porque a reencarnação nos faz esquecer o passado, não é mesmo? E quando nós temos a oportunidade de ajudar uma mãezinha a permanecer com a gestação, que é o caso que está acontecendo neste momento no núcleo, lá, assim, a vida, uma mãezinha que ela falou, assim, realmente, frases de muita raiva em relação àquele momento, mas ela não abortou. E o bebê nasceu com 28 semanas, e agora, nasceu com 1 quilo, foi a 600 gramas, agora já está com 2,1 kg, ainda está no hospital. E a coisa mais linda, ela dando notícias, elas estão apaixonadas por esse bebê. Então, eu posso garantir para vocês, pela nossa experiência de vida, que aquele momento de terror, de medo, passa. E o que vai vingar é o amor. Tem 2 perguntas relativas ao mesmo tema. Uma diz: como trabalhar a criança insegura? E a outra pergunta diz: ao perceber que a criança insegura está se manifestando em nós na idade adulta, como pedir ajuda de maneira mais clara?
Como trabalhar a criança insegura dentro de nós? Vocês viram que sugeri que ela aparece nos sonhos. Então, sonhos é uma ótima maneira da gente começar a perceber que a criança quer dizer, que a criança interior está para onde ela está nos chamando. Tá? É o primeiro momento que a gente pode pensar. Mas também nessas atitudes birrentas que nós temos, ranhentas, quando a gente percebe que a gente está reclamando demais, que a gente está choramingando por nada. Então, vamos prestar atenção que ela está aí e que ela precisa de reconhecimento. O Hillman fala que quando nós cuidamos somente do ego, então a gente vai tentar mudar o comportamento, então a gente vai tentar se tornar um pouquinho mais adulto, tentar não cobrar nada do outro, mas acontece que isso não é autêntico, muitas vezes. Faz simplesmente parte de uma atitude racional. O que nós precisamos é reconhecer o que está nos faltando, o que nós estamos, na verdade, necessitando como falta, como vazio. Né? Qual é o vazio que nós estamos buscando preencher? Como eu disse, às vezes essa mudança de trabalho, mudança de profissão, mudança de relacionamento, às vezes isso pode nos ajudar a reconhecer o nosso propósito. Às vezes, simplesmente, eu vou passar a pintar, eu vou passar a escrever, e por aí vai. Querem dar uma sugestão? Não exatamente só da criança, mas a ver com o tema, né? Às vezes é esse lado frágil em nós que a gente não reconhece, porque temos a questão da postura do herói, né? Da postura de dar conta das coisas da vida. E todas essas questões da infância, e que tem a ver com a nossa criança, ficam lá na sombra. Né? Então, reconhecer essas situações, sejam quais forem, e a fragilidade é uma delas, porque queremos nos mostrar firmes espiritualmente, queremos nos mostrar capazes do ponto de vista de dar conta das questões da vida material, e esquecemos da criança em nós, que precisa ser acolhida, que precisa ser amada, que precisa ser ouvida e que representa, às vezes, esse lado frágil que a gente tem e que não quer ver. Uma questão importante em relação ao que a Joana coloca, e também o Jung, é que o ego é o grande mediador. Né? Ele é o elemento que faz, tanto com o mundo interno como o mundo externo. E ele é o mediador em relação aos nossos complexos, né? Como a criança interna. Então, uma proposta prática em relação ao trabalho com a criança abandonada, ou ferida, ou insegura, é a gente poder, primeiro, não se identificar com a criança. Fazer uma separação emocional. A minha criança exige de mim, mas eu não sou ela. Eu sou o self. Eu sou um ser maior do que isso. Sou um ser imortal. Eu reconheço que ela existe em mim, mas eu não me identifico com ela. No segundo passo, é não abandonar ela. Eu não me identifico, mas não abandono ela. E a partir dessa relação de acolher, eu posso criar diálogos internos com as imagens da minha criança interna. Como é que ela se apresenta em mim? Que nome eu posso dar para ela? Que questões ela me traz? E a dialogar com ela, como um adulto dialoga com a criança. Porque a nossa criança interna, ela precisa de atenção e cuidado, e ela vai compreender. Porque é uma parte da nossa realidade espiritual. Então, eu vou falar com a nossa criança, olha, tu não precisa ter medo. Deus está contigo, eu estou contigo também. Nós vamos enfrentar junto isso aqui. A gente pode, tu está crescendo, tu não precisa agir dessa maneira. Então, na medida em que a gente dialoga conosco mesmo, a gente está vendo um processo de autocura. Então, é um processo tranquilo, simples, que não denota muitas reflexões, mas já ajuda em muito o trabalho com o nosso mundo interno. Bem, aqui tem mais perguntas, também sobre... Perguntas que não faltam, né, na nossa vida. Uma pessoa pergunta, a cada nova encarnação, pode-se dizer que se forma ou recebe um novo ego, um novo filtro?
Sim, entendemos que sim, porque a gente vai construindo, então, a nossa personalidade da atual encarnação, sendo que as experiências das encarnações anteriores, ou os egos das encarnações anteriores, vamos dizer assim, estão lá no nosso inconsciente, formando subpersonalidades, que vão, de certa maneira, nos influenciar também nessa construção, mas adquirindo uma nova característica que é das experiências atuais, do local onde a gente reencarnou, do contexto familiar, social, do corpo físico que nós estamos, então, adquirindo nessa experiência e assim por diante. Continuando em relação ao ego, como saber se estamos no caminho certo? Será a influência do ego ou a intuição do self? Que nos mostra ser correto? Deixa eu começar aqui falando que a gente gosta de fórmulas, né? Mas é a entrega. Eu penso que é a entrega ao nosso processo. Só realmente sabendo que somos espíritos imortais e tomando isso como um conhecimento não racional, mas um conhecimento de alma, um conhecimento internalizado, nos entregarmos esse processo, é que nós intuitivamente seguiremos o caminho, né? Mas é um caminho que não passa, que é difícil de explicar, que racionalmente não passa pelo certo e pelo errado. E a entrega é que vai propiciar que a gente trilhe aquele caminho que a gente planejou lá fez no planejamento reencarnatório e que trilhe o caminho da individuação. Eu queria dizer que se você achar que você está no caminho certo, então você está errado. Porque isso é do ego, tá? Então é necessário que você reconheça justamente, você pode estar tranquilo, você pode estar se sentindo, né, sem muitos conflitos, mas aparecendo uma contrariedade, presta atenção que ela está te apontando para o que você precisa ajustar, corrigir, compensar. Então, veja que achar que a gente está no caminho certo é uma necessidade egóica. E nós precisamos trabalhar o self, nós precisamos ir ao encontro do self para que a gente possa chegar na plenitude. Senão, do contrário, a gente vai ficar nessa personalidade rasa, que é a nossa atual. E nós somos muito mais do que isso, gente. Tem várias perguntas que se relacionam. Eu vou ler todas, porque tem mais ou menos o mesmo sentido. Diante de tantas encarnações, tantas máscaras que já usamos, tantos egos, como saber realmente nossa verdadeira essência? Como impedimento para a plenitude estão as máscaras do ego. Como poderíamos identificar essas máscaras em nós? Outra pergunta sobre as máscaras do ego. As máscaras do ego não estariam ligadas ao medo de amar? E uma outra pergunta. Quais os cuidados e alertas que nos mostram que nossas máscaras podem se colar em definitivo? Ela não cola em definitivo, porque uma hora a gente cansa de sofrer, vai gerando sofrimento, a gente cansa de sofrer e acaba por olhar para essas questões. Mas me parece que assim, é o poder estar aberto, deixa eu olhar as perguntinhas só para... É o poder estar aberto a elas e ir trazendo para a consciência, né? As máscaras do ego não estariam ligadas ao medo de amar, sem dúvida. Ligadas ao medo de amar, não colam em definitivo. Como impedimento... São tantas perguntas que eu me perdi aqui. Como saber a verdadeira essência? A nossa verdadeira essência é justamente o que a gente chama de self, é poder estar atento a esse chamamento interior, para que a gente possa olhar para esse processo mais intuitivo, para dar um campo maior para nossas experiências mais profundas, porque as máscaras a gente identifica por essa necessidade de estar indo de encontro a cobrir uma expectativa de fora.
né, a poder agradar a essa expectativa de fora, poder estar de acordo com isso que a gente pensa que o mundo exige de nós e que algumas vezes faz com que a gente se perca de nós mesmos. Vocês acham que tá ok? Só complementando, é algo que a gente costuma comentar quando facilita os cursos da Joana de Ângeles, observando as projeções que a gente faz também é importante. Tudo aquilo que me incomoda no outro, tudo aquilo que de alguma forma me mobiliza muito no outro, está fazendo parte de uma máscara que eu uso e que não estou conseguindo reconhecer. Então, prestar atenção nas nossas posturas em relação ao mundo externo nos ajuda a fazer esse trabalho também com as máscaras que nós usamos e não conseguimos reconhecer de imediato. Só lembrando que as máscaras, a persona, ela é uma parte nossa da personalidade necessária para que a gente possa se colocar no mundo. Então, não se trata necessariamente de algo negativo em nós, mas ela pode se tornar, se colarmos. Aquela ideia do filme, né, do Máscara, que cola, e quando cola, ele se tornava quem ele era mesmo, mas não era. Nós precisamos encontrar aquilo que está na sombra para que a gente busque aquilo que está nos faltando, porque o ego, ele polariza, ele vai ficar apenas com uma parte, geralmente ele quer ficar com o que é mais bonitinho, com o que é aceito, o medo de amar vai passar por isso. Eu vou me comportar da maneira que eu possa ser aceita, para que eu não seja rejeitada mais uma vez. Né? Então, nesse sentido, se eu reconheço que estou nesse padrão, eu preciso trabalhar para me descolar, então, desta máscara, dessa persona, e poder reconhecer minhas necessidades. E se for uma necessidade de chorar, de pedir acolhimento, proteção, eu mesma vou buscar, como o Gelson trouxe, então, eu vou buscar recursos, eu vou dialogar com essa parte em mim que está chorando e vou dizer, calma, nós vamos encontrar uma solução. Nós não precisamos ficar mais neste papel de vitimismo, né, de coitadinha, de necessidade de controle, nada disso. Quero só sublinhar isso que a Sheila falou com relação à polarização entre persona e sombra, né? Porque para a gente descolar dessa máscara, esse exercício de olhar para aquilo que ficou na sombra é o que nos ajuda mesmo. Justamente, né, a gente tenta esconder aquilo que não é o bonitinho, então poder olhar para o que não é bonitinho vai ajudar a gente a descolar dessa fixação na aparência. Isso tudo que as gurias estão trazendo, né, aqui para nós, é interessante porque a Joana de Ângeles, assim como o próprio André Luiz, eles colocam que se a gente usa máscara, como foi bem trazido por elas, é porque a gente está se defendendo de alguma coisa, querendo mostrar algo por alguma finalidade, por algum motivo, por algum objetivo. Se a gente esconde algo, é porque a gente tem medo desse algo. A gente tem medo ou tem vergonha desse algo. Então, por trás das nossas máscaras, tem emoções, tem dores, tem receios. É importante, em vez de a gente apenas lutar contra a nossa máscara, tentar entender qual é a fantasia que está por trás dessa máscara que eu visto na minha vida. O André Luiz coloca que todos nós temos um desejo básico, central, que move a nossa encarnação. Ou seja, toda emoção tem por trás um sentimento e uma fantasia. Porque a emoção já é uma resposta. A emoção já é um comportamento frente a um sentimento e uma fantasia interna. Então, as máscaras vão se construindo como elaboração desses medos, dessas emoções, frente a esse núcleo de fantasia. Então, se a gente poder se abrir para essa sombra, como elas colocaram, e ir procurando assimilar que questões e fantasias estão por trás dessas máscaras, a gente vai podendo se libertar delas aos poucos. Não é um processo rápido, não é algo fácil, mas é um processo de, como coloca a Joana, de autodescobrimento. Tem também duas questões que foram feitas, que é sobre empatia e carisma.
o exercício da empatia promove certa variabilidade de personas? Como podemos refletir sobre empatia, personas, personalidade e processo de individuação? Isso é um compêndio aqui diante, ou não sei que, os papéis da mente, ego, self. Onde se localiza e o que é o carisma? Tá todo mundo aqui jogando a bola, jogando a feta. O que é carisma, né, gente? O carisma é, muitas vezes, essa necessidade de ser querido, de ser amado. Muitas vezes a gente tem uma persona que é muito simpática, né? Mas lembrando que os extrovertidos, eles são geralmente assim. E aí as pessoas ficam achando que estão se exibindo, né? Que estão querendo atenção. Muitas vezes é da natureza da gente. Então, veja que carisma pode ser uma questão de que você tanto tem facilidade de se colocar, de se expressar, como pode ser a necessidade de ser amado, de ser aceito, de encontrar o teu espaço. Mas, mais uma vez falando, que o ego precisa perceber qual é a sua necessidade para ele se descolar desta aparência, desta persona. Ele pode agir assim de algumas formas e ele também pode saber que ele vai se recolher, que ele não precisa estar no holofote o tempo todo. Tem momentos para tudo. E se a gente percebe isso, a gente consegue ser mais autêntico, a gente consegue ser menos mascarado, se a gente pode pensar dessa maneira, né? Agora, a empatia, né, esse exercício de se colocar no lugar do outro, de poder sensibilizar com a dor do outro, sem dúvida nos auxilia a nos sensibilizarmos nesse sentido e também não ficarmos presos à máscara. A esse trabalho de encontro com o nosso self, a empatia é muito importante, sim. Sobre a empatia também, me lembra muito esse ensinamento de extrema importância de Jesus, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a empatia é esse exercício, né, de eu me colocar no lugar do outro, como a Michele falou, e o exercício de amor a mim e ao próximo. Então, é exatamente o que Jesus nos pede como esse mandamento de extrema importância. Mas tem uma coisa que o espírita, às vezes, acha, né, que a empatia é fazer pelo outro, é dar tudo que o outro precisa. Né? Se colocar no lugar do outro não é você impedir o sofrimento, não é você impedir que o outro passe pela experiência que ele precisa. Porque até para ajudar, a gente precisa saber como. Né? Então, uma das questões assim que a empatia nos traz é como nós fomos tocados pela experiência do outro. E, às vezes, nós nos identificamos. E na identificação, a gente corre para fazer por ele. A gente impede que ele sofra. Ou, pelo menos, a gente quer impedir que ele sofra. Mãe faz muito isso com os filhos. Né? Então, a mãe, às vezes, faz tudo pelos filhos, e aí cresce esses bobalhões que não conseguem se cuidar sozinhos. Então, vejam que a gente precisa pensar em como nós estamos nos relacionando empaticamente. Precisamos refletir. Será que eu estou querendo que o outro me reconheça, e aí gerando uma dependência da dependência? Vamos prestar atenção, né, gente? Porque a empatia ela é necessária para todos os nossos relacionamentos. Senão a gente vai ficar frio. A gente vai ficar uma pessoa de gelo, né? Aquela rainha de gelo, que não se sente tocado, né, pelo sofrimento alheio. Continuando, diante das perguntas que foi feitas, fazer uma provocação, ele pergunta: onde se localiza o carisma? É algo do self ou é algo do ego? Né? Porque se a gente for pensar que o carisma tem a ver com vocação, algo que é tudo que é carismático, né? Atrai naturalmente, atrai porque provoca encanto, imobiliza, porque movimenta algo que é da alma. Onde está o carisma? Está no self ou está no ego? Nesse sentido, sim, é da alma.
Nesse sentido, é todo a multifárias reencarnações do self que foi dando essa oportunidade de autoconhecimento a ponto de eu conseguir transmitir o que o self precisa e pede para ser realizado de uma forma carismática. Aí, nesse sentido, é da alma, diferenciando daquela outra forma que eu coloquei como necessidade de atenção e de afeto, né, como carência e não como carisma. Né? Aí, sim, nesse sentido, é o que o Gelson traz. Do self, resposta. É que aí está a complexidade do psiquismo humano, né? Porque eu acho que não fica estanque numa coisa ou noutra. Enquanto o processo mais profundo vem do self, mas também se utiliza da máscara para o contato com o mundo afora. Então, a gente tenta fazer essas subdivisões assim para compreender, mas a impressão que eu tenho é que passa por todos. Porque passando pelo ego, naturalmente já tem uma nova conformação dessa personalidade. Como foi falado, então, a cada reencarnação, a personalidade vai tendo a chance de se reconfigurar. E nesta personalidade, eu posso ter muita dificuldade de reconhecer o que o self precisa. E aí, quando o ego se torna intransigente, rigoroso, rígido, aí talvez a carência, o carisma que poderia se apresentar não vem como deveria, né? É nesse sentido que eu penso. Tem dois sentidos para carisma. Um no sentido de vocação, né, os diversos carismas e vocações da pessoa, e o carisma como esse brilho, né, essa atitude que cativa, que envolve. E essas duas coisas que não estão diferentes. Né, porque quando alguma coisa é genuína em nós, como algo que brota do self, e o ego está em harmonia com a nossa essência, ela se torna carismática. Ela cativa naturalmente, ela envolve, ela gera simpatia. E aí eu acho que tem uma coisa importante que vocês estão trazendo, que é a diferença entre atributo e qualidade. Tudo que é arquetípico é um atributo, não é uma qualidade. A qualidade desse atributo vai depender da atitude do ego. Então, eu posso até ter um poder, um atributo de ser uma pessoa sedutora, envolvente, extrovertida, mas a serviço de que está essa qualidade, esse atributo meu? Se esse atributo está a serviço de coisas destrutivas, então tem uma qualidade negativa. Se está a serviço de coisas boas, então tem uma qualidade positiva. Então, muitas vezes, a qualidade não está em si no conteúdo, mas no uso daquele conteúdo ou daquela função. Bem, aqui tem várias questões, de novo, sobre o aborto, que não vai dar para responder todas, porque são várias. Posso dizer que a gente está ali com a cabine, né, de valorização da vida, e quem gostaria de se apresentar ali para a gente ter uma conversa mais de perto, a gente pode responder essas dúvidas, tá? As meninas estão ali, todas nós estamos trabalhando há 1 ano e meio, né, com o Sim à Vida, o núcleo Sim à Vida. Então, é só chegar ali e participar da experiência da cabine. Tem uma pergunta também sobre crianças inseguras. Há um número crescente de crianças diagnosticadas com déficit de atenção. Crianças que já usam, que são altamente seguras, não se ajustam ao meio social. Como os pais podem ajudá-las? O que o Espiritismo nos aconselha? Quer falar? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. As crianças inseguras, né? Às vezes a gente precisa diferenciar a criança, se ela é tímida, se ela é introvertida, e vem os tipos psicológicos para nos trazer uma forma de se apresentar que muitas vezes os pais pensam como insegurança, mas às vezes é o jeitinho delas. Elas são introvertidas e elas vão fazer as coisas todas no tempo delas, né? Elas não vão se apresentar como os pais gostariam que elas fossem, por exemplo, tá? Mas a insegurança, ela pode ser trabalhada no alimento da autoestima, que começa desde cedo. Desde o início, os pais precisam reforçar. E, muitas vezes, eles tendem a criticar como sendo uma forma de educação.
eles tendem a corrigir, quando, na verdade, aquilo que alimenta a autoestima é o elogio sincero, é quando você reforça um comportamento esperado, quando você dá estímulos, quando você busca, né, oferecer oportunidades diferentes para a criança se expressar. Ela pode não ser uma criança que queira jogar bola lá na quadra, mas ela pode querer ficar fazendo uma outra atividade de desenho, por exemplo, né, gente? Na verdade, nós temos que ajudar a criança a se expressar, mostrando oportunidades que ela muitas vezes não conhece. Isso é uma das questões, né? A outra questão é ver se isso, né, que a criança traz também já não é de outras encarnações. Então, às vezes, ela precisa de mais tempo para ela se manter firme nesta encarnação, porque o processo reencarnatório ele vai se tornando mais permanente até a adolescência, né? Então, veja que, às vezes, precisa de um tempo mais para esse espírito ter firmeza e ter certeza de que ele vai ficar bem nesta encarnação. E aí vem a empatia dos pais, então, né? Como a gente está falando da empatia, deles perceberem o que essa criança está pedindo, né? Aí... Só para concluir essa questão com relação à educação, pais e filhos e relações parentais, uma coisa que eu acho que é válida para todo tipo de relação, mas especialmente quando a gente está falando de relação entre pais e crianças, seus filhos, é o exemplo moral dos pais. Eu nunca me esqueço daquela passagem do Gandhi, quando ele vai orientar o menininho que tem um problema de diabetes, não pode comer açúcar, e ele manda retornarem depois de um certo período para ele falar com a criança, depois de que ele próprio fez a experiência de parar de comer açúcar, para poder dizer para a criança. Então, é muito fácil, às vezes, a gente dar certas orientações que nós não vivemos, e a criança é muito sensível a isso. Então, acho que esse aspecto também é bem importante. Lembrando também que acolher essa criança e olhar o potencial dela, de forma alguma, é achar que essa criança é um coitadinho e que não precisa de limites, né? Porque é uma tendência dos pais, ao ter um diagnóstico, um provável diagnóstico, esquecer da questão educacional de fato, que aquele espírito veio para ser educado e que os limites que os pais dão são necessários para que se desenvolva o potencial da criança, seja ele qual for, né? E não se tornem, como a Sheila falou, né, esses bobalhões aí que fazem o que querem. Então, é importante lembrar isso. Nosso tempo está se esgotando, a gente não teria tempo para mais perguntas, mas a gente pode mantê-las para os próximos debatedores, para a gente continuar o debate durante o dia.